Vivemos em um universo que, à primeira vista, parece estável, silencioso e até previsível. No entanto, por trás dessa impressão tranquila, existe uma história muito mais complexa, marcada por movimentos invisíveis, limites que não conseguimos cruzar e fenômenos que desafiam a própria lógica humana. Cada ponto de luz no céu carrega um fragmento desse enigma. Mas, curiosamente, quanto mais tentamos decifrar o que está além das fronteiras visíveis, mais percebemos que estamos inseridos em uma espécie de miragem cósmica. Vemos o universo não como ele é, mas como ele foi, e apenas dentro de uma região extremamente restrita no espaço e no tempo. A luz que chega até nós viaja por distâncias inimagináveis, atravessando eras inteiras. Quando observamos uma estrela, não enxergamos o presente. Estamos olhando para trás, muitas vezes para eventos ocorridos antes mesmo de a Terra existir. Essa defasagem temporal cria um cenário intrigante. O universo que estudamos é apenas um recorte impossível de atualizar. Estamos sempre atrasados, olhando para fotografias antigas tiradas por um cosmos que nunca para de se transformar. É como tentar compreender a vida de alguém recebendo apenas cartas enviadas séculos antes. A cada observação, deciframos memórias, nunca o agora. Ao mesmo tempo, tudo ao nosso redor passa por um processo contínuo e inevitável. A expansão do próprio espaço. Não é que as galáxias estejam simplesmente se afastando como naves lançadas em direções opostas. É o tecido onde tudo está costurado que se estica. Imagine caminhar por um corredor que, a cada passo, alonga-se mais rápido do que seus pés conseguem avançar. Você tentaria alcançar a porta ao fundo, mas ela se afastaria tanto que, mesmo correndo, jamais chegaria até ela. Esse é o dilema cósmico em que estamos inseridos. A luz, por mais veloz que seja, enfrenta uma arena que se amplia sem parar. Essa expansão não apenas aumenta as distâncias, ela altera a própria informação que recebemos. O brilho das galáxias distantes chega até nós cada vez mais estendido, mais frio, mais fraco, como se fossem vozes ecoando em um vale que se expande enquanto o som atravessa o espaço. O resultado é que, para muitos objetos, mesmo a luz que partiu há bilhões de anos, jamais conseguirá completar a jornada. Há regiões do universo que já desapareceram para sempre do nosso alcance, não porque deixaram de existir, mas porque foram engolidas pela velocidade crescente desse alargamento incessante. Dentro dessa realidade, surge um conceito impressionante: o horizonte cósmico. Ele marca o limite absoluto do que podemos observar, não por falta de tecnologia, mas por causa das leis fundamentais da natureza. Tudo o que está além dessa borda permanece irremediavelmente oculto. Não importa quantos telescópios sejam construídos ou quanto tempo passe, há um muro feito de tempo e distância que congela nossa visão em uma bolha finita. É como viver em um enorme oceano sabendo que existem continentes inteiros além do horizonte, mas sem qualquer maneira de avistá-los. Mesmo dentro dessa bolha observável, a maior parte do que existiu no passado já se transformou ou desapareceu há bilhões de anos. As galáxias que capturamos em nossas câmeras surgem como fantasmas distantes, enviando mensagens de um mundo que já não existe. Se pudéssemos teletransportar-nos até lá instantaneamente, não encontraríamos nada parecido com o que vemos através dos telescópios. A cada nova geração de dados, percebemos que nossa visão do cosmos não é apenas limitada, ela é profundamente distorcida pelo próprio mecanismo que tentamos estudar. E isso cria uma sensação peculiar. Vivemos dentro de uma janela estreita, cercados por camadas de passado. A totalidade do universo pode ser muito mais extensa, variada e radical do que qualquer coisa que conseguimos enxergar. Por trás do horizonte, podem existir mundos tão distantes em idade e estrutura que desafiam qualquer analogia. E ainda assim, mesmo confinados a essa pequena região, conseguimos reconhecer padrões, medir distâncias, rastrear movimentos e reconstruir a história de eventos que começaram antes de qualquer forma de vida existir em nosso planeta. Essa é a grande ironia cósmica. Somos criaturas minúsculas, presas a uma fração microscópica do universo, e ainda assim, tentamos compreender o todo. O que sabemos até agora é apenas uma introdução daquilo que ainda está oculto. E para entender o que essa imensa estrutura realmente é, precisamos mergulhar ainda mais fundo, questionar nossas suposições,
revisar nossa ideia de espaço, repensar o que consideramos possível e encarar a estranha verdade de que talvez nunca vejamos o universo como ele realmente é, mas apenas como ele permite ser visto. Quando tentamos compreender o universo além do que conseguimos enxergar, percebemos que a expansão não é apenas um cenário distante e abstrato. Ela age aqui, agora, moldando o curso da história cósmica em cada detalhe. Nada no universo permanece realmente parado. Mesmo quando parece que tudo ao nosso redor é estável, existe uma espécie de corrente invisível carregando cada ponto do espaço para mais longe de todos os outros. E quanto mais investigamos esse comportamento, mais percebemos que a intuição humana simplesmente não foi feita para lidar com algo tão vasto e tão contraintuitivo. É fácil imaginar objetos se afastando porque foram arremessados por uma explosão. Essa é a primeira imagem que muita gente tem do universo. Uma grande explosão inicial enviando matéria em todas as direções. Mas essa é uma ideia enganosa. A expansão não empurra nada. Ela estica o palco onde tudo acontece. Essa diferença muda absolutamente tudo. Se objetos se afastassem por causa de um impulso inicial, poderíamos rastrear suas trajetórias e reconstruir o ponto de origem como um detetive astronômico. Mas o espaço não se comporta como arremesso. Ele se comporta como uma superfície flexível que se expande uniformemente, sem precisar de força externa, sem centro, sem bordas. Conforme essa superfície cresce, ela altera a própria forma como a luz viaja. Quando um fóton parte de uma galáxia distante, ele não segue um caminho fixo. À medida que percorre o espaço, esse caminho se alonga. A luz é estirada como um fio de borracha, tornando-se mais longa, mais fria, mais difícil de ser detectada. E isso cria um efeito estranho. Quanto mais distante uma galáxia está, mais sua luz perde energia, como se o universo estivesse drenando o brilho durante o trajeto. É um processo natural do cosmos, que não depende de colisões, poeira ou obstáculos. É o próprio tecido que transforma a mensagem antes que ela nos alcance. Essa transformação constante da luz distorce nosso senso de distância. Algo que parece estar em um local específico pode ter se movido muito mais longe no tempo que a luz leva para chegar aqui. A imagem que capturamos está congelada no passado, enquanto o objeto real segue seu curso em uma região cada vez mais distante. A impressão de ordem que temos ao olhar para o céu noturno é, na verdade, uma coleção de ecos que não combinam com a realidade atual dos corpos que emitiram aquelas luzes. À medida que continuamos a observar, percebemos que existe uma fronteira, não física, mas conceitual, entre o que pode ser alcançado pela luz e o que não pode. Essa fronteira se expande junto com o universo, e objetos que antes estavam dentro de nossa visão acabam ultrapassando essa linha. Eles continuam existindo, com suas estrelas, seus planetas e talvez até formas de vida, mas se afastam tão rapidamente que nenhum fóton emitido agora conseguirá nos encontrar no futuro. É uma despedida silenciosa, uma separação definitiva causada pelo ritmo acelerado da expansão. Essa ideia de afastamento irreversível gera uma sensação de isolamento cósmico, mas também revela a escala extraordinária do universo. Nossa bolha observável, apesar de imensa, ainda é uma fração infinitesimal do total. Tudo o que enxergamos representa uma espécie de ilha flutuando em um oceano que se estende além de qualquer cálculo plausível. E dentro dessa ilha, a variedade de galáxias, estruturas, nuvens interestelares e regiões em formação é tão grande que durante muito tempo acreditou-se que a maior parte do universo deveria ser semelhante ao que vemos. Mas as evidências acumuladas começaram a mostrar que essa suposição pode ser simplista demais. A uniformidade que observamos em larga escala talvez seja apenas a aparência de uma região limitada, e não uma regra universal. É possível que existam setores totalmente diferentes, onde as propriedades fundamentais se reorganizam de maneira inesperada, produzindo paisagens cósmicas que seriam impossíveis dentro da parte que conhecemos. Regiões onde as galáxias não se formam como as nossas, onde a matéria se comporta de forma singular ou onde mecanismos desconhecidos controlam o ciclo de energia. Essas especulações não surgem de imaginação gratuita, mas da própria matemática que governa a expansão. Se o espaço não tem bordas e pode crescer indefinidamente, ele não precisa ser homogêneo em escala infinita.
Variações minúsculas no início podem ter se espalhado por distâncias incalculáveis, criando realidades que jamais veremos. Esses domínios permanecem além da borda do observável, mas não deixam de existir só porque não podemos acessá-los. Eles estão lá, distantes demais para trocar mensagens conosco, mas suficientemente reais para fazer parte do todo. E quanto mais pensamos sobre esse todo, mais percebemos o paradoxo. Estamos cercados por luz que viajou por bilhões de anos, mas ao mesmo tempo totalmente isolados do que está além do limite que essa luz não pode cruzar. Vivemos em uma espécie de bolha de tempo, onde o passado é visível, o presente é inalcançável e o futuro é segregado por um abismo de expansão. É dentro desse contexto que a próxima etapa da nossa jornada começa. Uma etapa que vai exigir que a gente aceite a ideia de que aquilo que chamamos de universo pode ser apenas uma fração de algo ainda mais vasto e ainda mais surpreendente. Ao aprofundarmos a investigação sobre essa bolha cósmica que nos cerca, começamos a perceber que enxergar o universo é, na verdade, enxergar um reflexo incompleto de algo muito maior. Quando levantamos os olhos para o céu, vemos estrelas e galáxias que parecem estáveis, congeladas em uma ordem tranquila. Mas essa serenidade é ilusória. O que contemplamos não é o universo como ele é, mas como ele foi em um passado imensamente distante. Cada ponto luminoso se comporta como uma mensagem atrasada, enviada quando o cosmos era mais compacto, mais quente e menos estruturado. Isso cria uma sensação estranha de coexistência entre tempos diferentes, como se vivêssemos cercados por janelas abertas para eras que não existem mais. Essa diferença entre o universo que vemos e o universo que realmente existe se torna ainda mais profunda quando consideramos o que chamamos de horizonte cósmico. Essa fronteira representa o limite máximo do alcance da luz que consegue nos alcançar desde o início da transparência do cosmos. Antes desse instante primordial, o universo era tão denso e energizado que nenhum fóton conseguia viajar livremente. Assim, existe uma camada de opacidade eterna envolvendo nossos sentidos, impedindo-nos de observar qualquer evento anterior a essa fase. Não importa o quão avançada nossa tecnologia se torne, esse período inicial permanecerá oculto para sempre, como um capítulo rasgado no início de um livro que tentamos decifrar. A radiação que chega até nós desse momento de transição, transformada em micro-ondas pela expansão, funciona como uma espécie de fotografia fossilizada da infância do universo. Cada pequena variação nessa radiação carrega informações sobre o que viria a transformar-se em galáxias, aglomerados e vastas regiões vazias. É como observar o molde inicial antes que a peça final fosse esculpida. A partir dessas irregularidades minúsculas, nasceu toda a arquitetura cósmica que preenche o espaço atual. São marcas tão sutis que exigiram décadas de instrumentação precisa para serem medidas, mas agora representam um dos pilares fundamentais de nossa compreensão cosmológica. Contudo, mesmo essa imagem ancestral carrega limitações. A luz que compõe esse retrato está viajando a quase toda a história do cosmos, e durante esse percurso inimaginável, o espaço se alongou inúmeras vezes. As distâncias entre as regiões onde essa radiação se originou e o ponto onde estamos estão hoje muito além do limite que a própria radiação é capaz de atravessar novamente. É como receber uma carta de alguém que já se mudou para um lugar além de qualquer rota postal existente. Vemos a mensagem, mas jamais teremos acesso ao remetente. Isso cria uma situação peculiar na qual conseguimos visualizar o passado de regiões que o presente já empurrou para além de qualquer contato possível. Esse afastamento progressivo ocorre porque a expansão não acontece de maneira uniforme ao longo do tempo. O universo passou por fases distintas, algumas mais aceleradas, outras mais estáveis, todas determinadas pelas condições energéticas predominantes em cada era. Uma das mais intrigantes dessas fases é aquela que permanece ativa até hoje. Uma expansão cada vez mais rápida, impulsionada por uma forma misteriosa de energia que permeia todo o espaço, mas não se comporta como nada que conhecemos. Essa energia, que não pode ser observada diretamente, parece exercer um tipo de pressão negativa que faz o cosmos acelerar sua própria ampliação. Quanto mais espaço existe, mais dessa energia se manifesta, criando um ciclo que, ao invés de desacelerar, intensifica o estiramento do tecido cósmico.
Esse comportamento sugere que o universo pode estar se afastando de si mesmo a um ritmo tão extremo que vastas regiões se tornarão inalcançáveis mesmo para a luz. No futuro distante, observadores em qualquer galáxia isolada verão apenas seu próprio sistema estelar e talvez alguns poucos vizinhos gravitacionalmente ligados. Todo o restante desaparecerá para além de seus horizontes, deixando-os em uma ilha cósmica silenciosa, sem pistas do que um dia existiu além de seu entorno imediato. Essa perspectiva pode soar melancólica, mas também revela a natureza dinâmica e imprevisível da realidade em grande escala. Enquanto tudo isso acontece em dimensões incomensuráveis, estruturas locais como estrelas, planetas e galáxias continuam presas por gravidades próprias, resistindo ao avanço da expansão em suas escalas menores. A força que tenta separar tudo é suave demais para desfazer átomos ou desestabilizar sistemas estelares. Assim, vivemos em um equilíbrio delicado no qual a expansão domina o grande e a gravidade domina o pequeno. Essa divisão de poderes faz com que a existência seja possível, permitindo que regiões formem sistemas complexos, enquanto o universo ao redor continua a se abrir. No entanto, quando imaginamos o que existe fora de nossa fronteira observável, percebemos que esse equilíbrio não precisa ser universal. Regiões muito distantes podem ter passado por condições diferentes, experimentado densidades variadas e até desenvolvido estruturas que jamais poderemos conceber. É como tentar adivinhar o que há do outro lado de um vale coberto por névoa. Sabemos que algo existe, mas sua forma, sua extensão e suas propriedades permanecem desconhecidas. A matemática sugere possibilidades quase infinitas, mas nossa visão permanece limitada por uma barreira que nenhum instrumento pode atravessar. Essa limitação, porém, não deve ser vista como um obstáculo, e sim como um convite para explorar o que está dentro do alcance. Entender os sinais que chegam até nós e reconstruir a história cósmica com as poucas pistas que o universo permite revelar. Nas próximas etapas dessa jornada, iremos mergulhar nas consequências mais profundas desse cenário. Consequências que redefinem não apenas o tamanho do universo, mas também o significado de existir dentro dele. A partir do momento em que contemplamos a vastidão que nunca poderemos alcançar, começamos a notar que a expansão não é apenas um fenômeno físico, é também uma fronteira conceitual. O espaço em crescimento constante não apenas separa regiões do cosmos, ele separa histórias, futuros possíveis e até noções fundamentais de causalidade. Quanto mais o universo se alonga, mais ele fragmenta a realidade em domínios isolados, cada um condenado a evoluir sem qualquer influência externa. Essa fragmentação cria um universo que se torna, aos poucos, uma coleção de mundos desconectados, cada qual preservando suas próprias versões da história cósmica. Nessa perspectiva, vivemos dentro de uma narrativa específica, uma entre muitas que o próprio universo já escreveu e continuará escrevendo. Essa noção de múltiplos caminhos independentes se torna ainda mais intrigante quando consideramos as implicações quânticas associadas ao crescimento do espaço. À medida que a expansão avança, eventos que antes poderiam ter interagido passam a estar tão distantes que a própria noção de simultaneidade perde o sentido. O que acontece em uma região afastada já não pode mais ser organizado em uma linha temporal comum com os eventos daqui. O tempo passa a ser uma estrutura local, moldada pela região onde você se encontra, e não uma régua universal válida para todos. Em escalas vastas, o tempo se desfaz de sua uniformidade, tornando-se uma espécie de tapeçaria com fios soltos que se afastam eternamente uns dos outros. Essa desconexão crescente também afeta a maneira como pensamos sobre informação. Tudo o que existe, consciências, memórias, civilizações, estrelas, pode ser traduzido como padrões de informação distribuídos no tecido do espaço. Mas o crescimento desse espaço inevitavelmente dilui esses padrões. Não no sentido de destruí-los literalmente, mas no sentido de afastá-los além da possibilidade de interação. Uma lembrança, uma descoberta científica, uma observação astronômica, tudo isso é guardado em sistemas físicos finitos, frágeis diante de um universo que não para de se estender. Com o tempo, até essas informações se tornam inacessíveis para qualquer outro observador que venha a surgir em uma região distante. Isso levanta uma questão perturbadora. Se o universo preserva as leis que impedem a destruição completa da informação,
mas ao mesmo tempo empurra essa informação para escuridões inalcançáveis, qual é o valor da memória cósmica? Seria o universo um imenso arquivo disperso, onde cada fragmento permanece intacto, mas eternamente isolado dos demais? Podemos imaginar que, em algum nível profundo, o cosmos funcione como uma rede de registros que jamais podem ser reunidos. A informação existe, mas não há uma entidade capaz de acessá-la por completo. Esse limite cria um tipo de ignorância estrutural que nenhum avanço tecnológico, nenhuma inteligência futura e nenhum salto conceitual poderá ultrapassar. Enquanto isso, observadores como nós se encontram presos em uma pequena janela temporal extremamente favorável. Vivemos em uma era cósmica única, na qual ainda conseguimos enxergar grandes distâncias, ainda podemos mapear o passado remoto e ainda temos acesso ao brilho enfraquecido de eventos que aconteceram antes mesmo da formação da Terra. Somos uma minúscula civilização, ocupando um instante cósmico onde o universo não é jovem demais para ser caótico e nem velho demais para ser silencioso. Esse momento intermediário, equilibrado entre estrutura e dispersão, talvez seja o único capaz de sustentar formas avançadas de vida e consciência. Somos, de certa forma, criaturas moldadas pelas condições exatas dessa época, e se estivéssemos em qualquer outra fase, provavelmente não existiríamos para perceber a diferença. Contudo, mesmo com essa posição privilegiada, nossa capacidade de observação continua limitada por barreiras que não podemos contornar. A expansão acelerada nos impede de saber o que está acontecendo agora em regiões distantes, e nunca saberemos o destino de estruturas que já ultrapassaram nosso horizonte. Não teremos respostas sobre civilizações que possam ter surgido longe demais para deixar qualquer vestígio. Do mesmo modo, nunca saberemos com absoluta precisão se regiões além da nossa desenvolveram leis físicas distintas ou seguiram histórias completamente diferentes de evolução cósmica. Nesse sentido, o universo não é apenas grande demais para ser visto por inteiro. Ele é grande demais para ser compreendido como uma totalidade. Mesmo assim, essa incompletude não diminui o mistério. Pelo contrário, o intensifica. Pois se o universo visível representa apenas um fragmento infinitesimal de uma realidade que se estende muito além de nossos limites, então talvez a verdadeira chave para entender a expansão esteja naquilo que não podemos observar. Cada região além do horizonte pode estar passando por uma evolução completamente diferente, e a soma dessas regiões pode formar uma espécie de metaconstruto, um cosmos multifacetado que cresce em camadas, dimensões e direções que não conseguimos visualizar. Essa ideia, embora especulativa, revela o quanto nossa compreensão ainda é limitada e o quanto a realidade pode ser mais rica e estranha do que imaginamos. No meio dessa vastidão que se separa, resta-nos algo profundamente humano: a necessidade de compreender. Mesmo sabendo que parte do universo permanecerá para sempre oculta, continuamos tentando reconstruir suas origens, sua estrutura e seu destino. Somos testemunhas temporárias de uma história muito maior do que nós, mas ainda assim registramos cada pista, interpretamos cada sinal e tentamos dar sentido ao que a expansão revela e esconde ao mesmo tempo. O verdadeiro impacto disso tudo se tornará mais claro quando explorarmos as consequências finais dessa expansão. Consequências que transformam a própria noção de existência em algo profundamente paradoxal. Quando olhamos para a vastidão silenciosa do cosmos, um fato se impõe com uma força quase opressora. Tudo aquilo que existe, galáxias, estrelas, mundos e até mesmo o espaço onde essas estruturas flutuam, emergiu de um processo que, até hoje, entendemos apenas pelas bordas. Os vestígios deixados na radiação ancestral, a distribuição das galáxias, a geometria do próprio espaço-tempo, tudo isso funciona como páginas soltas de um livro cuja primeira frase foi arrancada. E é justamente essa ausência que nos empurra para frente. Afinal, se o universo teve um começo, o que exatamente começou? A matéria? O espaço? O tempo? Ou apenas a nossa capacidade de perceber mudanças? Alguns cosmólogos sugerem que o Big Bang não foi um nascimento absoluto, mas uma transição. Um estado anterior, talvez estável, talvez em colapso, teria atravessado uma mudança abrupta causada por flutuações microscópicas. Outros, porém, argumentam que não faz sentido procurar por um antes, porque o tempo pode ter sido criado junto com o próprio universo. Nessa visão, pedir o que havia antes do Big Bang seria como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte.
Não porque a resposta é impossível, mas porque a pergunta não pertence ao território correto. Por outro lado, a física quântica insiste em nos lembrar que aquilo que chamamos de vazio não é, nem de longe, um nada absoluto. Mesmo na ausência total de partículas, ainda restam vibrações, impulsos momentâneos de energia e pequenas instabilidades que surgem e desaparecem sem aviso. E se uma dessas instabilidades tiver sido o impulso primordial que deu origem ao universo observável, então todo o cosmos seria resultado de uma flutuação improvável, porém inevitável. Em escalas verdadeiramente infinitas, tudo aquilo que é possível não apenas pode acontecer, eventualmente deve acontecer. Mas se o universo é apenas uma possibilidade entre muitas, a pergunta inevitável é: quantos outros universos nasceram antes deste? E quantos podem estar surgindo agora, em regiões irremediavelmente desconectadas da nossa? A teoria dos multiversos não é apenas um exercício de imaginação. Ela surge como uma consequência lógica de certas soluções das equações que descrevem a inflação cósmica. Em algumas versões, cada universo pode ter leis físicas próprias, constantes diferentes e até geometrias totalmente estranhas ao que conhecemos. Nesse cenário, o nosso cosmos seria apenas um capítulo em uma biblioteca que jamais poderemos percorrer. Apesar disso, mesmo essas hipóteses grandiosas precisam lidar com uma questão desconfortável. Por que esse universo específico, com essas condições, essas constantes e essa surpreendente capacidade de permitir a existência de estrelas, planetas e vida, surgiu entre todas as alternativas possíveis? Essa é a chamada questão do ajuste fino. Pequenas mudanças na intensidade das forças fundamentais ou na massa de partículas elementares teriam produzido um universo completamente estéril, incapaz de formar qualquer estrutura duradoura. Seria coincidência? Consequência inevitável de processos que ainda não compreendemos? Ou o resultado de uma seleção natural cósmica que favorece universos capazes de gerar complexidade? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva, mas o simples fato de essa pergunta existir demonstra até onde nossa curiosidade pode nos levar. E talvez seja justamente essa curiosidade a chave para compreender nosso lugar no cosmos. Somos criaturas formadas pelos mesmos elementos que nasceram no coração de estrelas antigas, impulsionadas por leis que operam desde os primeiros instantes do tempo. Ao investigar o universo, estamos, de certa forma, investigando a nós mesmos. A expansão que começou bilhões de anos atrás continua dentro de nós, no desejo de entender, explorar, descobrir e dar sentido ao que vemos. É por isso que, mesmo sem todas as respostas, continuamos olhando para o céu noturno em busca de pistas. O universo não se apressa em revelar seus segredos, mas cada avanço na ciência abre novas perguntas, novos mistérios e novas fronteiras. Talvez jamais encontremos uma explicação final e absoluta para a origem de tudo. Talvez esse seja justamente o propósito. Não chegar ao último capítulo, mas aprender a caminhar através dele. E enquanto esse caminho existir, enquanto houver estrelas acesas espalhadas pela escuridão, enquanto houver perguntas que queimam mais intensamente do que qualquer chama, o universo continuará se revelando. Não como um enigma a ser decifrado, mas como uma história viva. Uma história que começou muito antes de nós, mas que de algum modo também nos pertence.